Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra a Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 42. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42. Glória! Motivo de alegria estar aqui, né? Pregoando a palavra do Senhor, porque a gente sabe de onde o Senhor nos tirou, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Vou estar lendo. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que é Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? É uma palavra bastante conhecida, uma palavra, né, que até as crianças conhecem a história de Davi e Golias. É uma palavra muito conhecida no nosso meio, mas o Senhor colocou ela no meu coração. Porque é uma palavra, né, que nos motiva, uma palavra que mostra o tamanho do nosso Deus. É uma palavra que mostra quando a gente se posiciona, o nosso Deus age. E aqui Davi se posicionou. Quando Davi se posicionou, Deus deu a vitória. A gente vê no começo do capítulo que todos os dias, durante 40 dias, Golias ia afrontar o povo de Israel. Durante 40 dias, de manhã e ao anoitecer, eles iam afrontar o povo. Ele ia e pedia que o povo dasse a ele um valente para guerrear com ele. E o povo se amedrontava. O povo aqui, os guerreiros aqui se amedrontavam. Aqui nenhum valente se levantou e se prontificou a ir guerrear com esse gigante, por causa do tamanho. Porque ele chegou cheio de aparato, ele chegou com a sua armadura, ele era grande, ele tinha estatura e o povo se amedrontou. E naquele tempo, para guerrear, tinha que ter estatura, tinha que ter tamanho, tinha que ter força. Mas Davi não, Davi era apenas um menino, franzino, sem nada, sem nenhum aparato. E aqui o povo, todo dia, esse gigante chegava e amedrontava o povo. Todo dia ele pedia um guerreiro, ele pedia que alguém fosse a lutar com ele. Eu creio que ali no meio do exército de Israel tinha vários valentes. Eu creio que ali tinha vários soldados que guerreavam, que tinha nome ali no meio do exército, mas nenhum se prontificou. Creio eu que quando o gigante falava, dá-me um homem, um olhava para a cara do outro e falava, vai você.
Eu creio que um olhava para o outro e falava, não, mas você é um valente, você que é um guerreiro, mas nenhum foi. Nenhum se prontificou a ir a guerrear. Mas aí chega um menino, vindo pelo pedido do pai. O pai pediu para ele vir e saber dos irmãos dele. Ele foi, ele chegou lá, e quando ele chegou no meio do campo de batalha, ele viu no momento que o Golias foi e desferiu aquelas palavras contra o exército. Ele ouviu e ele ficou indignado. Quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? Eu não sei qual é o gigante que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, que você tem colocado como um gigante na sua vida. Mas se você se posicionar, Deus vai colocar por terra. Eita glória! Porque nosso Deus, como foi louvado aqui hoje, Ele não muda. O mesmo Deus que operou aqui, é o mesmo Deus que operou aqui nessa passagem. Ele está aqui nesta noite para operar na minha e na tua vida. Mas há um segredo. Tem que ter fé. Porque Davi chegou, Davi não olhou o tamanho dele, Davi não olhou a armadura que ele estava vestido, Davi não olhou para aquele gigante como um gigante. Em nenhum momento aqui Davi fala de gigante, Davi chamou ele de incircunciso. E muitas das vezes eu e você olhamos para o nosso problema, para a nossa situação, colocamos ela como grande, colocamos ela como um obstáculo na nossa vida. Mas não há obstáculo que o meu Deus, o seu Deus não possa derrubar. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. E Davi aqui, ele tinha noção de quem era o Deus que ele servia. Davi aqui, ele conhecia, ele cria no poder de Deus. É verdade, Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder do seu Deus? Glória a Deus. Porque para servir a Deus tem que ter fé. E Davi teve fé. E Davi se colocou, Davi falou, quem é esse incircunciso filisteu que vem aqui afrontar o exército do Deus vivo? Davi não se sentiu ofendido. Davi, ele quis honrar a Deus, ele quis limpar o nome de Deus, porque o povo de Deus estava lá amedrontado. E quantas vezes eu e você se encontram amedrontados com situações? Quantas vezes a gente faz que nem esse exército? Não, vai você, fica empurrando um para o outro. Porque creio eu que foi assim que aconteceu. Um ficou colocando o outro na frente. E quantas vezes eu e você em determinadas situações nos amedronta? Quantas das vezes a gente se esconde? Quantas das vezes a gente se esconde atrás da situação? Não, esse problema é muito grande. Não tem como, não tem jeito. Mas Davi não se escondeu. Então falaram para Saul, olha, tem um menino lá que falou desse jeito. Então Saul mandou chamar a Davi. Davi chegou diante de Saul com força, com coragem e com fé. O Saul olhou para Davi e nem Saul acreditou. Este menino, não, você não pode ir contra esse gigante. Ele é guerreiro, ele luta desde a infância dele, desde a mocidade dele. Ele é experiente na batalha. Agora você é um menino franzino. Você não tem estatura, você não tem tamanho, você não tem aparência. Mas tem um detalhe, Deus escolheu a Davi. Assim como Deus escolheu a mim e a você. A gente pode não ter tamanho, a gente pode não ter estatura, a gente não pode ter formosura, mas tem uma coisa, uma palavra, uma promessa sobre a nossa vida. E é essa palavra que garante tudo. É a palavra de Deus sobre a nossa vida. Deus, aleluia. E aqui Saul colocou a sua própria armadura em Davi. Ele colocou o capacete, colocou a couraça, deu o escudo, deu a espada. Mas era pesado, Davi nunca tinha vestido uma armadura. Davi não conseguiu andar.
Porque a armadura foi feita para Saul, não foi feita para Davi. Então Davi tirou tudo aquele aparato. Davi mandou tirar tudo. Foi tirando tudo. Enquanto o guerreiro enorme, de alta estatura, todo aparentado, tudo aparelhado. Mas Davi não. Davi foi com a fé. Porque tem situação que a gente tem que lutar com fé. E Deus já tinha preparado Davi. Glória a Deus. Deus já tinha preparado Davi lá no anonimato. Porque tem situação, tem deserto que a gente passa escondido, que ninguém vê. É Deus nos preparando. É Deus nos preparando para algo maior. Assim como foi na vida de Davi. Quando Deus colocou o leão, colocou o urso na frente dele, foi para prepará-lo. Ele chegou lá confiante, porque ele já tinha vencido antes. Deus já tinha dado vitória para ele antes. Ele sabia que Deus não ia desamparar ele naquele momento. Assim como o Senhor não tem nos desamparado. Eu olho para a minha vida e eu vejo quantas das vezes o Senhor já me livrou. Eu vejo quantas das vezes a mão do Senhor foi lá e me tirou de situações. E eu creio que na tua vida também. Mas há momentos que a gente se depara com um gigante. E a gente começa a olhar para nós. E a gente começa a olhar para a nossa pequenez, para a nossa estatura. E começa a ficar amedrontado que nem esse exército. Porque a ciência fala que a gente, quando escuta várias vezes a mesma coisa, mais de 20 vezes a mesma coisa, aquilo fica gravado na nossa mente. E o nosso cérebro começa a agir espontaneamente sobre aquilo. Então Golias, todos os dias, durante 40 dias, afrontando o povo, mostrando que ele era grande, que ele era guerreiro. E o povo ficou com isso na cabeça. Chegava a hora do gigante subir, o povo já ficava escondido, o exército já ficava escondido, amedrontado. Eu não sei o que você tem escutado, o que gravou na sua mente. Eu não sei se foi algo do passado que alguém falou para você, que você não é ninguém, que você não vai chegar lá. Mas essa palavra não é verdade. Eita glória! Esta palavra não é verdade. Você vai chegar lá sim. Eita glória, eu creio. Você vai conseguir sim. Mas tem uma coisa: se posiciona. Se posiciona diante desse gigante. Se posiciona diante. Muitas vezes nosso gigante é nós mesmos. Muitas das vezes é nós mesmos nosso gigante. É a nossa falta de fé. A gente olha para nós mesmos, a gente mesmo se diminui. Às vezes não precisa de ninguém para falar. Às vezes a gente olha para a gente e se diminui. Porque eu muitas das vezes fui assim. Quantas das vezes eu olhei para mim mesmo e falei: Senhor, eu não sou capaz. Quantas vezes eu falei: Senhor, manda outro. E eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui também. Mas Deus não vai mandar ninguém. Deus vai mandar você. Se levanta. Se posiciona. Não é ninguém que Deus vai mandar. A batalha que é para você batalhar, é você que tem que batalhar. Eita glória! Se posiciona. Porque Deus está procurando gente que nem Davi, que não olha para a situação, que não olhou para o tamanho do gigante, que não olhou para a lança, não olhou para a espada que ele estava carregando, só olhou para o Deus que serve. E Davi tirou aquela armadura e foi para o campo de batalha. Foi, pegou 5 pedrinhas na beira do rio. Qual seria a nossa atitude diante dessa situação? A gente ia estar no meio do exército se escondendo, ou a gente ia se levantar que nem Davi? Como que você agiria se fosse incumbido para você lutar com o gigante? Ia se esconder? Ia se esconder ou ia fazer que nem Davi? Ia lembrar o Deus que você serve? Ia lembrar de quem é o Deus que você serve? Qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa reação? Tem que ter fé. Tem que ter coragem
Para servir a Deus tem que ter coragem, tem que ser meio maluco às vezes, tem que acreditar naquilo que ninguém acredita, tem que ver aquilo que ninguém mais vê. Eita Deus! Verdade, Pai. Então Davi chegou lá. Davi escutou aquele gigante falando. E Davi ficou enfurecido. Aí falaram para Davi que havia uma recompensa para derrotar o gigante. Quem fosse lá e derrotasse o gigante, o rei ia dar a sua filha como esposa, ia isentar a sua família de pagar impostos, ia dar riqueza, ia dar estrutura. Olha só como o plano de Deus é perfeito. Davi no capítulo anterior tinha sido ungido por Samuel. E olha como no capítulo seguinte o Senhor já encaminha Davi para a promessa. Porque para ser rei tem que ter linhagem. Tinha que ser filho, tinha que estar na linhagem. Então o Senhor colocou Davi lá, no meio, genro. Tem batalha que aparece na nossa vida, é para nos direcionar para a promessa. Tem situações que o Senhor coloca, é para nos colocar no meio da promessa dEle. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Muitas vezes a gente não enxerga o trabalhar de Deus. Porque hoje em dia a gente olha somente com os olhos humanos, com os olhos terrenos. Andamos preocupados com as coisas desse mundo. E não entendemos que tem situação que o Senhor coloca, a dificuldade é para nos levar para a promessa. É para nos levar aonde Ele quer. Meu Deus, aleluia. E a gente vê Davi sendo ungido a rei no capítulo anterior. A gente vê ele entrando lá no meio da batalha como um menino simples, como um menino humilde, que conhece o Deus que ele serve, que ama o Deus que ele serve. Em nenhum momento Davi ficou um homem emocionado, um homem que ficou com ego, orgulhoso. Não. Ele continuou o mesmo homem humilde e simples, que ama o Senhor, que ama o Deus que ele servia. Então a gente vê aqui Davi caminhando para a promessa, caminhando para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei qual é a promessa que tem na sua vida. Eu não sei aquilo que o Senhor falou, mas vai acontecer em nome de Jesus. Mas para isso você tem que ter fé e fazer a sua parte. Porque Davi teve que fazer a parte dele. Davi teve que acreditar que Deus era com ele. Ele acreditou. Em nenhum momento Davi colocou aquele gigante como um obstáculo. Em nenhum momento Davi se amedrontou. A gente não vê aqui ele se amedrontar. A gente vê que ele acreditava no Deus que ele servia. Então Davi pegou as 5 pedrinhas e ele correu. Quando ele viu o gigante vindo, ele correu. Ele correu para frente do gigante. Ele não correu do gigante. Ele correu para batalhar. Eita glória! Enquanto a gente foge, enquanto a gente deixa o problema ali, depois eu resolvo, a gente procrastina as coisas. Davi não. Davi correu para a batalha. Quando o gigante foi vindo diante dele, ele correu. Ele correu, colocou a mão ao forte, pegou a pedra dele e lançou. Antes de qualquer atitude do gigante. Não deu nem tempo de uma reação. Sabe por quê? Porque Davi era experiente no alforje. Tem coisas, tem talentos que o Senhor nos dá para a batalha. E Deus tinha dado esse talento para Davi. Meu Deus! Davi não precisou de espada. Davi não precisou de escudo. Davi não precisou de nada terreno. Davi só precisou da fé em Deus
e a pedra. Eu não sei o que o Senhor colocou na tua mão, mas Ele já te deu o talento para derrubar esse gigante. Eita glória! Eu não sei o que o Senhor já te colocou na tua mão. Eu não sei qual é o talento que o Senhor te deu. Mas você vai derrubar esse gigante com o talento que o Senhor te deu. Então Davi lançou a pedra e a pedra encravou na testa. A pedra ficou grudada e o gigante ele caiu de frente, de rosto no chão. E Davi, sem pensar, sacou da própria espada do gigante, que eu creio que era pesada, que foi feita para o gigante. E lhe arrancou a cabeça. E pegou a cabeça e levou. Aí os soldados que estavam ali tudo escondido com medo foram festejar com Davi. Porque é assim, tem gente que não quer fazer, mas quando você faz, quer entrar no meio, né? Comemorar junto. Ali os soldados saíram todos, estavam todos amedrontados, mas quando viram que Davi arrancou a cabeça do gigante, foram todos festejar a vitória. Tem gente que é assim, não quer fazer, mas quer festejar. Não quer batalhar, mas quer a honra, quer a glória. Meu Deus! Glória a Deus! Tem gente que não quer se colocar, não quer fazer o que Deus manda, mas quer festejar. Então Davi saiu com a cabeça e foi para o meio do povo. Enquanto os outros soldados filisteus saíram correndo. Fugiram quando viram que o seu gigante, o seu guerreiro havia morrido na mão de um menino, sem estatura, sem armadura, sem espada. Porque Deus dá a vitória para a gente que nem a gente entende como que a gente conseguiu. Não precisou de muita coisa, precisou de fé. Não precisou de muita coisa para Deus dar vitória. Precisou de fé. Como anda a tua fé? Como anda a nossa fé? Glória a Deus! Tem batalha que é vencida pela fé. E Davi aqui venceu pela fé. E a gente tem que exercitar a nossa fé. E Davi era um homem que exercitou a fé. Então não olhe para a circunstância, não olhe para a sua estatura, não olhe para o jeito que você fala. Não, eu não sei falar, eu sou humilde, eu não sei ler, mas é dessa maneira que Deus escolheu. Tinha tanta gente com estatura, tinha tantos homens lá valentes, mas eles se esconderam. Tinha tantos soldados lá, mas eles se esconderam. Não se esconda. Não se esconda. Não se esconda diante da situação. Glória a Deus! Aleluia! Porque quando a gente se esconde, o gigante cresce. Mas quando a gente vai para a peleja, entendendo o tamanho do nosso Deus, a força do nosso Deus, Deus nos dá a vitória. E foi somente com uma pedra. Ele não precisou das 5. É somente com uma. É somente com essa pedra que o Senhor te colocou na mão que você vai vencer essa peleja. E aqui Davi saiu vitorioso. E o nome do Senhor foi exaltado. E o nome do Senhor foi glorificado. A gente tem que lutar. E a gente tem que lutar pelo nome do nosso Senhor. Davi não deixou o nome do Senhor ficar envergonhado. Porque era o povo de Deus. Amedrontado. Mas era o povo de Deus. E Deus sempre levanta um. Quem sabe esse um seja eu e você. Quem sabe esse um, para vencer a batalha, seja eu e você, em nome do Senhor. Glória! Aleluia! Maravilha, Deus. Porque é assim que o nosso Deus faz.
Nosso Deus pega aquilo que não é nada. Nosso Deus pega aquilo que todo mundo rejeitou. Davi foi rejeitado. Deus pega aquilo que todo mundo rejeitou e limpa e coloca lá em evidência, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele faz. Nós não somos ninguém, nós não somos nada, mas nosso Deus é. Nosso Deus é maior. Amém? Vou ficar até aqui. Aleluia. Meu esposo vai louvar um louvor. Amém? Amém.